Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. É muito complicado a gente entrar no dia de hoje, 11 de setembro, sem fazer memória de tudo que foi vivido nesse 11 de setembro. Nós, particularmente, temos muitas coisas para poder dizer e muitas coisas que podemos avaliar. O primeiro 11 de setembro é marcado aí pelo grande atentado que todo mundo conhece, do World Trade Center. É um atentado que ocorreu quase que no período que estávamos começando a fazer o online direto. E de acordo com alguns amigos e alguns historiadores, é o marco para a abertura do terceiro milênio ou do século XXI. Mas a gente lembra que o 11 de setembro, hoje, a gente vai ler o texto de Lucas capítulo 6, versículos 6 ao 11, a gente lembra que o 11 de setembro não é apenas uma data para luto dos estadunidenses, mas também para no mundo houve um luto, né? Lembramos aí lá no ano de 1967, quando o Exército de Libertação Popular da China invadiu lá a Índia, por questão da fronteira, e houve uma série de guerras, uma guerra que durou mais ou menos 4 dias, com alguns mortos. Também no ano de 73, um golpe militar no Chile, liderado pelo general Augusto Pinochet, e esse golpe com o apoio dos Estados Unidos. Nós sabemos isso, e onde foi derrubado lá o governo legítimo, né, de Allende. E a gente fica pensando como que isso é possível. Mas o 11 de setembro deles fez 50 anos hoje, faz 50 anos hoje. E aí, em 82, as forças internacionais que garantiam a segurança dos refugiados palestinos após a invasão do Líbano se retiram lá no dia 11 de setembro. E 5 dias depois temos aí um banho de sangue liderado pelas falanges libanesas. E 2011, 2001, quando acontece o World Trade Center. Mas nós só lembramos lá dos Estados Unidos atacado, vilipendiado. Na época eu fiquei muito indignado, eu fiquei revoltado. Eu lembro até hoje que eu falava que precisávamos combater o terrorismo. Quem não ficou indignado com aquele avião entrando num prédio? Todos nós ficamos indignados. E ainda falando disso, sabemos claramente os planos e as motivações ideológicas e políticas que levaram a tal atentado. Não podemos esquecer disso, as motivações ideológicas e políticas. É lógico que existe uma pitada da religião aí, sempre vão pintar um pouquinho, pois a religião, e eu falo isso com muita certeza, a religião é uma mola que nos move sem motivo nenhum para ações impensadas. Então a gente vê aí claramente o uso, né, do motivo religioso para o ataque e também o uso do motivo religioso para o combate. Os Estados Unidos, ele que andou pelo mundo todo fazendo guerra e anda até hoje, anda pelo mundo todo, mexendo todo mundo, não esperava que em suas terras houvesse derramamento de sangue. Alguém me falou um tempo atrás que o World Trade Center ele marca a vida dos Estados Unidos como o atentado de Pearl Harbor. A gente sabe que o ataque de Pearl Harbor nos Estados Unidos estava ganhando dinheiro com a guerra na Europa acontecendo, Segunda Guerra Mundial, estou falando, e os Estados Unidos ganhavam. Até quando atacou Pearl Harbor, ele tomou um lado. Olha, eu vou ficar por esse lado de cá, porque o lado de lá não vai ser fácil de dominar. E agora a gente olha aí, né, quando olha o 11 de setembro e olha o 11 de setembro nos Estados Unidos, não vamos perder a empatia, não vamos deixar de ter o coração tocado e enlutecido, mas não podemos esquecer do Chile, que foi vilipendiado, a democracia violada com o apoio dos Estados Unidos. Não podemos nos esquecer disso. 11 de setembro é uma data para que nós possamos fazer memória. Memória de um país que foi violado na sua democracia com o apoio dos Estados Unidos. E memória das vítimas lá do World Trade Center, graças ao Bush pai, ao Bush filho e a toda a política americana, estadunidense,
em combater no mundo. Quem ensinou diz que eles são os donos do mundo? Bom, eles se acham donos do mundo. Mas vamos nós aqui, não vou falar de Mauro Cid, tá? Para quem tá aí preocupado, o Mauro Cid vai falar. Vou ficar quieto. Eu falei ontem já, deixa para depois. Lembrando que o evangelho de hoje, Lucas capítulo 6, versículo 6 ao 11, é a segunda-feira da 23ª semana do tempo comum, no calendário da Igreja Católica, traz para a gente uma cena onde Jesus chega à sinagoga. Lembramos que no capítulo 4, versículos 16, Jesus entra na sinagoga, e agora novamente Jesus vai à sinagoga, e lá tem um homem com a mão direita seca. Ou seja, Jesus entrou num sábado, foi para o culto, como todo bom judeu que ele era. E ele foi para o culto. Praticante da religião dos judeus, ele vai lá participar do culto, da celebração referente ao culto dominical, ao semanal, no caso é o sábado, né? E a gente sabe claramente que lá tinha um homem de mão seca. Em nossas comunidades, existem pessoas com as mãos secas. Em nossas comunidades, há pessoas que precisam de apoio, e um apoio grande. E também tem em nossa sociedade pessoas que ganham com isso. Pessoas que ganham com a desgraça do outro. Jesus conhecendo cada ser humano e conhecendo o legalismo hipócrita da religião. A gente, quando fala de religião, a gente tem que entrar no mérito, e aí eu falo isso com muita propriedade, no mérito, para que serve essa religião? E aí entra no contexto da teologia da libertação, que alguns falam, a teologia da libertação é uma desgraça, é uma praga, blá, blá, blá. E aí Dom Adriano Hipólito vem com a frase que eu nunca vou esquecer: teologia que não liberta não pode ser teologia. Religião que não liga você ao irmão, religião vem do grego religare, religar com, religar é uma definição bem prática. Religião que não religa você com a dor do irmão, não religa você com as misérias do mundo, não religa você com a graça de Deus, é uma religião que não tem sentido. Jesus manda aquele homem esticar a mão e cura a mão daquele homem. E ele, ao curar a mão daquele homem, ele cria uma inimizade, porque ele rompe com um sistema que estava ali instaurado, rompe com a realidade de escravidão que muitas das vezes alguns grupos religiosos costumam pregar e viver. Eu fico olhando alguns grupos religiosos, até mesmo católico, que às vezes ficam trabalhando com você isso, você aquilo, com uma fé, vamos dizer assim, bem emocional. Uma fé onde você vai na igreja para sentir algo bom, quando na verdade você tem que ir na igreja para se alimentar e fazer algo bom na sociedade. Interessante ainda que a gente, quando pega esse quadro aqui de Jesus com o homem da mão seca, a gente olha bem e se pergunta quem é esse homem. Devemos nos perguntar qual o nome desse homem. Quantas pessoas estão com as mãos secas em nossas comunidades e nós não fazemos nada para que as mãos dela fiquem saradas. A mão simboliza a atitude. As mãos simbolizam o trabalho. A mão significa que você está pronto para realizar tarefas. Diante de um país com milhares de desempregados, milhares de homens e mulheres que estão com as mãos secas por estarem paralisados diante da crise financeira, diante de toda a realidade de sofrimento, de doenças, etc. e tal. Mas a pior doença que existe na religião, na sociedade, é a hipocrisia social. É a hipocrisia religiosa, que muitos insistem em praticar. Podemos fazer 500 mil romaria, podemos ir na missa todo domingo. Se nós não mudarmos a nossa atitude, a mão seca será a nossa. E eu vou ficar por aqui, que hoje já é segunda-feira, é apenas 10 minutinhos com vocês. Agradeço a vocês que estão nos ouvindo aí no nosso canal no YouTube. Continue conosco. Também nos segue lá no Facebook. Obrigado a vocês pelo carinho, pela presença. Que celebremos essa semana com a graça de Deus. Sem mão seca, hein? Eu sou
Daniel Nonato.